Sejam todos bem-vindas e bem-vindos à quarta edição do P3C. As PPPs e concessões, investimentos em infraestrutura no Brasil, evento realizado pela Necta com correalização da B3, Estadão e Portugal Ribeiro Jordão Advogados. Nós agradecemos o apoio da Prefeitura de Maceió, Pumatronics e Caixa e demais patrocinadores e parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Fique agora com o vídeo da plataforma Conect Smart Cities dos nossos patrocinadores. Maceió é um mar de oportunidades. Uma cidade que se destaca no turismo, agora impulsiona o seu desenvolvimento através de grandes projetos de infraestrutura e parcerias. O futuro está sendo construído agora. Venha investir em Maceió. É por você que a Caixa estrutura projetos de concessões e parcerias público-privada em todo o país, beneficiando milhões de pessoas com iluminação pública de qualidade, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e muito mais. Por você, seguimos financiando projetos e viabilizando parcerias para apoiar o ente público a oferecer serviços cada vez mais eficientes, gerando empregos e promovendo o que realmente importa, a qualidade de vida nas cidades. Com uma solução inédita, a BR-163 passou de um cenário de incerteza à maior obra rodoviária do Brasil. Baixar o aplicativo do evento. No aplicativo você tem acesso à programação completa e informações gerais dos palestrantes do evento P3C. Aponte a câmera para o QR Code no verso da sua credencial e baixe o aplicativo Conect Smart Cities e coloque ou selecione o evento P3C. Aproveite a oportunidade para se conectar com outros participantes e explorar os lounges dos patrocinadores. Se sua organização deseja fazer parte da comunidade P3C e CSC, visite o espaço da Necta para conhecer a programação deste ano. Nós vamos dar início agora ao painel Garantias e pedimos a todos que gentilmente mantenham seus aparelhos de comunicação em modo silencioso. A interação e envio de perguntas é exclusivamente pelo aplicativo. Para enviar perguntas e interagir, acesse o aplicativo do evento, clique em Agenda, selecione o palco atual e o painel Garantias. A dinâmica será no formato de mesa redonda e o moderador será o responsável por conduzir o debate da mesa. Nós teremos 1 hora de apresentações e, para iniciar o nosso painel, nós vamos apresentar os nossos palestrantes. Alexandre Carneiro, assessor especial do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos. Vamos recebê-lo. Luciana Guimarães Drummond e Silva, Infrastructure Specialist do The World Bank. Tainá Conde, Executive Director do BTG Pactual. Bruno Nunes Sade, Diretor de Parcerias Estratégicas Público-Privadas do Desenvolve-se. Maurício Portugal Ribeiro, sócio do Portugal Ribeiro e Jordão Advogados. E para conduzir o nosso painel, convidamos o senhor José Virgílio Enei, Head de Infraestrutura e Financiamento de Projetos do Machado Meyer. Vamos recebê-lo. Senhor José Virgílio, a palavra é sua. Bom dia a todos. Agradeço. Vocês estão me ouvindo? Melhorou aqui? Bem, bom dia a todos. Agradeço aqui o nosso mestre de cerimônias e as apresentações. Como vocês puderam ver, nós reunimos aqui um time de especialistas com visões bastante complementares sobre o tema das PPPs e, em particular, sobre o tema das garantias. Então, tenho certeza que vamos poder ter aqui uma discussão muito rica, trazendo visão do setor público, governo federal, governo estadual, Banco Mundial representando as multilaterais, da iniciativa privada, tanto de um advogado como do setor financeiro.
né? Então eu vou começar aqui, passando a palavra aqui ao Alexandre Carneiro, que é representante, assessor especial do PPI, né, o órgão federal que vem fazendo um trabalho espetacular no desenvolvimento de projetos e no que interessa aqui as PPPs, no apoio a estados e municípios com melhores práticas para o desenvolvimento de bons projetos, né, Brasil afora. E no tema das garantias que nos cabe aqui hoje, eu queria perguntar aqui para o Alexandre. Bem, esse tema ele continua mais do que nunca muito importante, muito atual. A garantia é um pilar fundamental da viabilização da modelagem das PPPs. Infelizmente, o nosso sistema de precatórios não evoluiu nos últimos anos, né? Os precatórios em estados e municípios continuam não sendo uma boa alternativa para dar segurança a investimentos em concessões e em parcerias de longo prazo. Então as garantias realmente são indispensáveis para o sucesso desses projetos. E dentre as diversas modalidades de garantia que vem se desenvolvendo no país, eu queria começar perguntando para o Alexandre sobre duas iniciativas que são as iniciativas mais atuais e que foram pensadas justamente para apoiar as parcerias por estados e municípios que tenham dificuldade em oferecer outras modalidades independentes de garantia. Uma dessas frentes, que foi anunciada há 1 ou 2 anos, foi a frente pela qual o governo federal estimularia estados e municípios a tomarem financiamentos do sistema financeiro público ou privado ou de multilaterais para usar os recursos especificamente para pagamento de aporte de recursos, ou seja, dinheiro carimbado para fazer frente a essas despesas de aporte de recursos, também podendo fazer frente à contraprestação pública, embora para isso faça mais sentido a contratação de fianças bancárias que seriam utilizadas, portanto, para garantir o pagamento das contraprestações públicas ao longo do tempo. E o governo federal entraria apoiando esses projetos, o Tesouro Nacional, oferecendo a essas instituições financeiras que prestassem financiamento carimbado ou essas fianças bancárias, o Tesouro Nacional ofereceria contra-garantia da União, né? E com isso daria muito mais segurança a essas instituições financeiras, reduziria sensivelmente o risco dessas operações, diminuiria o custo, portanto, para os estados e municípios contratantes. Entretanto, a viabilização dessa alternativa, ela apresenta desafios, não é um processo trivial, né? Embora já tenhamos tido alguns precedentes antes mesmo dessa iniciativa, negociados de forma isolada, ad hoc, por exemplo, pelo Estado de São Paulo, mas eu queria ouvir do Alexandre sobre se devemos ver essa iniciativa ou se é uma iniciativa que, por qualquer razão, concluiu-se não mais viável. E a segunda frente, né, que inclusive dá nome aqui ao nosso palco, o palco FIDIRS, foi a reformulação do antigo Fundo Garantidor da Infraestrutura, outrora administrado pela BGF, e que foi reformulado por lei, sob iniciativa do governo federal, agora para adotar uma feição muito mais dinâmica e de mercado, com a administração e gestores privados selecionados dentro de um processo seletivo. E o FIDIRS agora com uma lógica muito mais próxima de mercado, hoje com um patrimônio de cerca de R$1 bilhão, que é um patrimônio relevante, talvez não tão expressivo para dar conta de toda a demanda de garantias, né, do nosso portfólio de PPPs, mas o FIDIRS também pode se alavancar, trazendo novos investidores e aumentando, portanto, esse lastro para a oferta de garantias. E a ideia é que o FIDIRS ele não preste garantia exclusiva ou não seja o único prestador de garantias
para os projetos, mas que ele complemente um pacote de garantias e possa, nesse sentido, trazer mais atratividade para o projeto, melhorar, fortalecer a qualidade do pacote de garantias dos projetos, ser mais um órgão para monitorar, acompanhar o sucesso desses projetos. Eu queria ouvir aqui o Alexandre, representando a UPPI, certamente vai ter a visão mais atual dessas frentes e pode comentar aqui se podemos ter otimismo aí com essas alternativas. Bom, muito obrigado, Virgílio, pela pergunta, excelentes perguntas. Queria saudar também meus colegas de painel, Maurício Portugal, Tainá, Luciana e Bruno Sade. Prazer estar aqui com tantos especialistas de infraestrutura falando desse painel. Vou abrir um parênteses antes de responder diretamente a sua pergunta, Virgílio, para mostrar onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E acho que esses dois instrumentos podem ajudar a chegarmos onde queremos, né? Então a gente tem aí um novo ciclo de PPPs, diria assim, né? Uma carteira se esgotando em termos de projetos viáveis, sem algum suporte do governo, né? Então nós temos aí, por exemplo, ano passado, só da carteira prioritária do PPI, tivemos nos 2 últimos anos 82 projetos concedidos, mais de 160 bilhões de investimentos contratados. Olhando para esse ano também, uma carteira muito robusta, com 80 projetos também, 130 bilhões de investimentos estimados. Mas quando você vai olhando para anos daqui para frente, né, 26, 27, vai ficando cada vez mais desafiador não conversarmos agora sobre garantias, sobre contraprestação, sobre concessões administrativas e patrocinadas no Brasil. Então acho que isso é importante porque o governo federal já entendeu esse recado. O governo federal, além de lançar o portfólio de projetos, né, seja via PAC, seja via PPI, já reparou que é necessário também ter uma série de medidas, que a gente chama de medidas institucionais, para melhorar o ambiente de negócios para atração de capital privado para a infraestrutura. Então, tivemos alguns exemplos de medidas, você acompanhou algumas delas, né? Tivemos PL de debêntures, agora discutindo PL de concessões, temos também de melhorias do ambiente de negócios e o Tesouro também, de certa forma, está envolvido nessa discussão. Eu acho que o Tesouro, como nunca, entendeu a importância do tema, entendeu que é mais eficiente você fazer uma PPP do que você necessariamente ter que fazer um gasto público ali. Então o Tesouro está envolvido nessa agenda. E você citou ali, né, agora entrando um pouco mais na sua pergunta, especificamente a primeira pergunta, né, sobre o instrumento do Tesouro, ele está tendo algumas iniciativas, né? Então a gente teve, vou destacar algumas iniciativas antes de responder a sua pergunta. A gente teve ali a alteração do artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é aquela que fala sobre as vedações de financiamento de despesa corrente de uma instituição financeira para um ente subnacional. O Tesouro também capitaneou a alteração desse artigo, permitindo que seja possível o financiamento para despesas correntes, desde que seja para a estruturação ou para a garantia de uma contraprestação de um contrato de PPP. Então isso é uma iniciativa muito meritória, que também veio do Tesouro Nacional. Tivemos também a questão do EcoInvest, também, na questão da Blended Finance para investimentos em infraestrutura, utilizando aí o Fundo Clima. E temos agora, como você citou também, essa outra alternativa que foi criada, que ainda realmente não teve efetividade, a política pública ainda não teve uma grande efetividade, mas eu acho que tem alguns motivos para isso ter ocorrido, tá? Eu vou citar 2 motivos principais que eu diria. Eu diria que o primeiro motivo é uma questão do público que pode acessar. Então você já tem uma limitação de municípios e estados com a PAG A e B. Então você já praticamente reduz aí bastante seu público-alvo. Além disso, muitos desses estados e municípios já encontraram alternativas, algumas soluções alternativas para a solução desse problema. Então tivemos aí, por exemplo, acho que pode ser citado aqui posteriori, né? Utilização de FPM e FPE é uma discussão, mas alguns municípios conseguiram, os estados conseguiram utilizar. Temos estados que criaram empresas públicas, né? Ou então fundos para utilização como instrumentos garantidores. Alguns conseguem acessar também multilaterais, né? A Luciana pode falar um pouco mais sobre isso. Alguns conseguem acessar os multilaterais para essa finalidade. Mas eu acho que isso aí também não explica a totalidade do porquê a política pública não deu certo. Eu acho que o principal fator, eu diria, é uma questão que na política ficou definido que quando você usa essa operação de credit enhancement, eu diria assim, né, de aumento de crédito ali
para o ente subnacional, você pega todo o limite dele de endividamento. Então, fica até difícil você justificar, né, para o gestor público ali, que está na ponta, no estado, no município, qual seria a vantagem disso, né? Porque se eu posso fazer diretamente, via COFIEX, um financiamento diretamente, por que eu faria, na verdade, uma utilização de um credit enhancement que vai pegar o mesmo limite para que eu depois faça um financiamento e com isso eu reduza a taxa que eu vou pegar o financiamento? Então, talvez seja uma operação muito complexa e acho que esse ponto precisa ser alterado, né? Que a gente lá no PPI discutiu com o Tesouro essa alternativa, sugeriu que ao invés de você pegar todo o limite de endividamento para fins ali do limite do Senado e para fins de limite de COFIEX, que fosse feita uma ponderação baseada no risco daquele projeto, ou seja, ao invés de eu pegar todo o limite, eu pegaria um percentual daquele risco baseado no risco daquele projeto. Isso eu acho que seria um game changer para esse instrumento que você comentou, que eu acho sim que com essas alterações teria aí um impacto bem relevante para estados e municípios. Então isso acho que é um dos motivos para que não tenha ocorrido ainda o maior sucesso desse projeto. Agora, entrando no FDIS, né, que é o tema aqui do nosso palco, e você citou na sua segunda pergunta. É um tema assim, essencial, garantias via fundos, né? A própria lei de PPPs já previa um fundo, né? Já prevendo que isso seria uma questão necessária, já previa um fundo que seria o FGP, né? Que acabou aí não sendo operacionalizado, né? Não teve ainda sucesso. E depois passou a virou o FGIE, né? E agora passou a ser o FDIS. Então o FDIS, de certa forma, ele é o herdeiro aí, né? Desse fundo previsto na lei de PPPs. E como eu disse, né? Estados e municípios, de certa forma, até conseguiram algumas alternativas para lidar com esse problema das garantias de contraprestação. Eu diria que a União não tem nenhuma, atualmente. Não tem nenhuma, porque a gente tem uma questão que... Por exemplo, até dando exemplo aqui de multilateral, né? No passado eu tentei até, na União, tentar pegar uma garantia contingente, um crédito contingente com o Banco Mundial, que seria uma garantia para uma operação, caso aquele risco seja materializado. O Tesouro não aceita, né? Então, nem se fizer todo o ciclo lá via COFIEX, o Tesouro não aceita fazer uma garantia para ele mesmo, vamos dizer assim, né? Porque seria ele garantido ele mesmo, dado que a obrigação de pagar aquela contraprestação é dele. Só que o risco aqui, isso que é importante, né? Num contrato de PPP, não é o pagamento em si, né? Porque acho que não há dúvidas que um precatório vai ser pago algum dia, né? Daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a 2 anos. E aí eu acho que não há dúvidas quanto a isso. É uma questão de liquidez. Ou seja, eu receber daqui a 2 anos um fluxo, para um contrato de PPP é muito diferente. Então pode realmente inviabilizar o contrato, e acho que isso é algo que seria realmente um game changer, especialmente para o nível federal, nesse sentido que nós não temos hoje uma alternativa, não temos uma empresa pública para isso, não temos nenhum outro fundo além do FDIS agora para fazer esse tipo de operação. E como eu disse, nós estamos em um momento em que será necessário começar a fazer concessões administrativas patrocinadas também em nível federal. Então eu diria que, além de beneficiar estados e municípios com o FDIS, ele é essencial para a carteira federal de projetos dos próximos anos. E aí, entrando um pouco até... uma solução que a gente tem dado, né, a nível federal, até para antes de avançar no FDIS, é a questão do aporte. O aporte é uma possibilidade, mas ele não funciona para todos os projetos. Isso é muito importante que seja destacado. O aporte funciona para projetos CAPEX intensivo. Então, quando você fala de uma rodovia, de uma ferrovia, eventualmente isso vai funcionar bem. Agora, para projetos de infrasocial, projetos que nós estamos modelando no PPI, né, estruturando e dando suporte lá no PPI, não vai funcionar só um modelo de aporte. Então, sem o FDIS, uma garantia para essa contraprestação continuada da União será essencial para a carteira de projetos também tanto do Estado como também da União. Beleza. Então, agora entrando um pouco de como está o FDIS, para finalizar aqui a minha intervenção, Virgílio, nós estamos agora, a política de estruturação de projetos já aprovada, já estamos em andamento, e o FDIS agora está no conselho do FDIS, né, está em discussão a política de garantias. Então, temos a expectativa de ainda aí nos próximos meses, né, temos essa política de garantias aprovada, que poderá prover garantias desse estilo que eu falei, que é a garantia de contraprestação, mas também outros tipos de garantia. Por exemplo, até que eventualmente você dá um credit enhancement para um município, um estado que tem ali
um rating mais baixo, reduzindo seu custo de financiamento. Você pode também tratar de garantias para riscos de demanda privadas, como risco cambial, risco de demanda, risco de completion físico, financeiro da obra. Então, uma gama de riscos que podem ser aí, acionados. Então, mais uma vez, destaco aqui a importância do FDIS para a carteira de projetos federais e também de estados e municípios. Obrigado. Fantástico, Alexandre. Muito preciso. Você respondeu muito bem todas as questões aqui, trouxe as novidades aí dos temas, né? Ótimo saber que existem iniciativas que poderão, de fato, remover os entraves para o maior uso dos financiamentos e fianças bancárias com garantia contra a garantia da União. Acho que isso o importante é que a gente tenha alternativas, né? Para o gestor público, para os estados e municípios poderem enfrentar, endereçar a questão da garantia, contando com a alternativa que melhor atenda às suas necessidades, os seus desafios, né? Então, justamente nisso, eu queria passar aqui a palavra para o Bruno, responsável pelo programa de PPPs lá do estado de Sergipe, né? Que já tem concessões aí recentes e bem-sucedidas, mas está iniciando agora o desafio das PPPs propriamente ditas, né? Na linha aqui do que o Alexandre comentava, né? A prioridade é sempre dar vazão àqueles projetos que não demandem tanto esforço do orçamento público, né? Mas chega uma hora que esses projetos com esforço do orçamento público se tornam inevitáveis, né? E a PPP é um modelo, né, que oferece aí, enfim, a melhor alocação de riscos e estrutura mais eficiente para fazer frente a esses projetos, né? Bruno, com tudo que você ouviu aqui, talvez você possa comentar um pouco das PPPs aí que estão mais à frente aí do pipeline do Estado, né? E possa comentar quais são as garantias que vocês pretendem usar, né? Eu sei, por exemplo, que o Estado tem aprovado em lei um fundo garantidor estadual, mas não tem patrimônio, então, por enquanto, é uma alternativa meramente teórica, mas o Estado talvez pudesse contar com o apoio do FDIRS, pudesse contar com essa alternativa do financiamento contingente ou fiança bancária com apoio do Tesouro Nacional, ou talvez tenham outras soluções aí que você possa comentar com a gente. Obrigado, Bruno. Primeiramente, me escutam bem. Agradecer o convite do Gustavo, da Vince Paz, agradecer aos colegas aqui da mesa pela oportunidade de estar aqui representando o estado de Sergipe. Acho que eu vou tirar esse fone, fica melhor. O estado de Sergipe acabou de realizar uma bem-sucedida concessão de água e esgoto. Fomos contemplados ontem com honra ao mérito devido ao resultado bastante significativo de outorga. E isso abriu a visibilidade do Estado para o ambiente de negócios para que novos projetos aparecessem e fossem viabilizados por meio de concessão ou PPP. O Estado está aberto a estudar diversas oportunidades, mas no pipeline a gente tem no momento o Hospital do Câncer de Aracaju, que está com a obra civil bastante adiantada, mas a gente vai começar a estruturação de uma PPP para equipagem e operação do hospital, e outro projeto que já a estruturação está rodando é de eficiência energética dos edifícios públicos. A questão da garantia no Estado, como o Virgílio colocou muito bem, tem previsão do Fundo Garantidor na Lei Estadual de PPPs, no entanto ele nunca foi integralizado, porque o recurso orçamentário do Estado ele é nobre, então ele é muito disputado. É difícil você justificar, você colocar um recurso com várias demandas imediatas do Estado, ainda mais num Estado em fase de crescimento como Sergipe, num fundo aguardando um uso futuro, sendo que tem demandas imediatas de saúde, educação, demandas sociais no Estado que carecem daquele mesmo recurso. Então a gente está ansioso em relação à implementação das soluções federais. Como eu coloquei, assim, a gente tem aprendido no modelo de concessão que o problema de garantia ele não é um problema somente do concessionário, ele é um problema do banco financiador.
porque projetos que eles são altamente intensivos em CAPEX, quem é dono do projeto nos primeiros anos acaba sendo o financiador, que é devido ao alto nível de alavancagem. Então o risco do concessionário não receber a contraprestação reflete muito mais no banco financiador. Então qualquer solução, que, ao nosso ver, que endereça a questão de garantias, precisa estar muito bem conversado com os bancos, PNDES, os organismos multilaterais, justamente para que a segurança funcione em todos esses stakeholders. No caso do Estado de Sergipe, a eficiência energética, a gente tem confiança devido ao histórico de adimplência do pagamento de contas e da previsão de redução do gasto devido ao uso de placas de usinas fotovoltaicas. Isso dá uma garantia de a gente conseguir vincular receitas próprias do município de forma que o concessionário se sinta contemplado a partir do, vamos dizer, empossamento de algumas contraprestações, alguns meses, para que isso viabilize a prestação do serviço a longo prazo, sabendo que é um projeto com capex menor, OPEX maior. Então, essa solução de fluxo, ela consegue interessar bem, ainda mais porque, no caso de uma inadimplência, há uma possibilidade, uma ameaça crível de interrupção do serviço. Agora, numa PPP hospitalar, assim, a gente é muito dependente da vinculação dos recursos federais para esse gasto de saúde, e a gente sabe que a ameaça de interrupção do serviço não é crível. No modelo, você não vai interromper o hospital. Então, isso gera insegurança para o financiador. Então, cada elemento que a gente trouxer a mais para dar segurança para o financiador, para o concessionário, de que o contrato vai chegar a ser bem realizado, agrega na solução do contrato, que é de longo prazo, é complexo. Então, esses dois projetos a gente consegue interessar por esses caminhos. Mas a gente tem muitos outros projetos que a gente está pensando em estruturar por PPP, como parques urbanos e mobilidade aquaviária, e para isso a gente precisaria realmente da solução da União rodando, para que a gente está com CAPAG-A, a gente tem capacidade de endividamento, e esse tipo de solução agregaria na solução do portfólio completo do Estado. Obrigado. Excelente, Bruno. Agora, enfim, tendo aqui contando com a visão do governo federal, um exemplo aqui de um estado desenvolvendo seu programa de PPPs e com os desafios aqui bem apresentados, eu gostaria de passar para a Luciana, né, que trabalha lá no Banco Mundial e pode nos dar um pouco a visão do banco, como é que o banco pode contribuir para esse desafio das PPPs, em particular para a oferta das garantias nas PPPs, né? Só para citar o exemplo, mas você pode trazer, né, outras iniciativas aí, certamente do banco, mas o banco poderia fazer parcerias com o FIDIRS, né? Porque a vocação do FIDIRS não é, de novo, prestar garantia sozinho, né? Mas em parceria, inclusive, o seu estatuto prevê que as garantias sejam prestadas, os riscos cobertos por meio de instrumentos garantidores que busquem alavancar a possibilidade de garantias, de coberturas, né? Então, uma possibilidade, o banco poderia fazer parcerias com o FIDIRS, mas o banco também poderia, eventualmente, prestar esses financiamentos contingentes para fazer frente aos aportes ou fianças bancárias, aí, né, com os seus braços, né? O MIGA, por exemplo, é um braço do Banco Mundial especializado justamente nas garantias públicas, né? Enfim, a gente queria ouvir qual é a experiência, qual é a visão, como é que o banco pode contribuir aí para esse enorme desafio brasileiro, sobretudo de estados e municípios, em certa medida da União, que vai começar também a se valer das PPPs, embora a União tenha menos dificuldades que estados e municípios. Como é que é a visão do banco a esse respeito? Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada, Gustavo, pelo convite. É o painel Entre Amigos, todos nós nos conhecemos, que quem trabalha com PPPs acaba se conhecendo todos juntos. Bom, eu vou ecoar um pouco, antes de eu responder diretamente a sua pergunta, eu vou ecoar um pouco o que o Alexandre e o Bruno falaram. Tem um problema um pouco maior do que a garantia
per se no Brasil, é uma questão orçamentária. O Brasil hoje, o orçamento está cada vez ficando mais politizado, o legislativo descobriu o poder que é ter o orçamento, o instrumento orçamentário, e não necessariamente os contratos de longo prazo são contabilizados na hora de fazer ou a LOA ou o PPA. Então, esse já é um problema gigante de não ter essa, não é uma seriedade, mas pelo menos a parte técnica de você respeitar os seus compromissos existentes e carregar isso no orçamento. E, além disso, a capacidade do governo de fazer projeções ao longo do contrato, de 20 ou 30 anos, que também não existe. O Tesouro, por exemplo, não tem metodologias para passivos contingentes, que garantia é um passivo contingente PPPs. Então, essa é uma questão sistêmica do Brasil que precisa ser resolvida e faz com que a garantia e o papel do FIDIR sejam ainda mais imprescindíveis nessa estruturação de PPPs do Brasil. Como o Alexandre falou, os ativos passíveis de concessão estão acabando, ainda tem um pipeline significativo, mas eles estão acabando, as verdadeiras joias da coroa todas já foram a leilão. E agora a gente vai começar de PPPs patrocinadas, elas vão ser fundamentais para o desenvolvimento e competitividade brasileira. Então, esse é um ponto. Então, quando o FIDIS foi para a gestão privada, isso já foi uma sinalização para o mercado, eu acho excelente. Porque antes, como os fundos eram descapitalizados, tinha uma descrença, já tinha essa questão orçamentária e uma descrença de que esse fundo estaria ali ao longo da duração do contrato, que é muito longa. Então, ter o FIDIS como parceiro já é ótimo. Mas, como foi mencionado também, é R$1 bilhão, são 200 milhões de dólares. Não é quando você converte, não é tanto dinheiro assim, especialmente se você quer atrair investidores internacionais para mega projetos de infraestrutura. Então, nós vamos precisar de todo mundo do sistema brasileiro e internacional para a gente, de fato, gerenciar esse pipeline. Então, o banco hoje, por exemplo, eu estou num projeto de rodovias, são agora 8 estados, mais o governo federal, a quarta consulta, espero que passe. Por agora são R$1,5 bilhão que nós vamos investir em rodovias para reabilitação e manutenção nos estados e algumas rodovias federais. O problema é, cada estado tem pelo menos 2 ou 3 PPPs. Nós queríamos levar isso como um programa. Vai exaurir as capacidades locais de financiamento, de garantias, seja do FIDIS. Então, é um problema que todos nós temos que pensar em conjunto e tem espaço para todo mundo. Não precisa também brigar pelos projetos, precisa ser coordenado e todo mundo tem que levar essa mesma mensagem para o governo quando for falar. Quanto ao que a gente pode... e outra coisa. Como o Alexandre falou, projeto de CAPEX alto exige liquidez. Não adianta você fazer uma garantia que o Tesouro daqui, sabe lá Deus quando, vai pagar, tem um período que você pode negociar. Não funciona. Um investidor sério, especialmente internacional, ele precisa de ter a confirmação da liquidez ao longo do contrato, que é outra coisa que ainda nós não temos essa maturidade no mercado para levar. Sem contar que a lei de PPPs exige a garantia. Então é um pouco, né, assim... fica sem uma perna e um instrumento que não tem como ser usado sem a garantia. Basicamente isso. Não tem como fazer PPPs patrocinadas hoje, porque não se tem a garantia. Então o papel do FIDIS, meio que como alavancador disso no mercado brasileiro, é fundamental. Assim, é o que vai começar e vai dar essa segurança e esse conforto tanto para a parte do financiamento privado, quanto também de outras instituições públicas, como o Banco do Brasil parece que quer começar a fazer garantias, o BNDES está discutindo se eles vão fazer garantias ou não, a Caixa, cada um no seu nicho de atuação, mas é o que vai, de fato, fazer, assim, confortar o mercado, tanto público quanto privado, de que é possível. Agora, respondendo a sua pergunta diretamente, como o banco pode ajudar, tem várias formas. O banco pode dar empréstimo para estados, como eu falei, o programa para vários estados e municípios. O empréstimo do banco tem sempre uma contrapartida do governo federal, por isso que ocupa espaço fiscal e tem um espaço na COFIEX, tem esse espaço fiscal que ocupa o envelope, porque de fato o governo federal está garantindo o nosso empréstimo. O empréstimo do banco não é só dinheiro, vem assistência técnica, a gente, na experiência internacional do banco, são mais de 600 projetos, só o Banco Mundial, sem contar o IFC, que já fez quase todas as estruturações de concessão no Brasil, bem-sucedidas, tanto estaduais, o governo federal acho que não, mas principalmente estaduais. São 600 projetos no mundo, acho que não tem país que tem PPPs, que a lei em desenvolvimento, que as leis de PPPs, o marco regulatório, as instituições não tenha sido
ajudada, né, a criação não tenha sido ajudada feito pelo Banco Mundial de alguma forma, em parceria com os governos. Então é um empréstimo que sempre vem com essa assistência técnica e nós somos uma instituição AAA e que a gente, por isso, consegue alavancar recursos. Quando o banco está por trás, as pessoas sabem que aquele projeto está bem estruturado, porque senão o banco não entra, o empréstimo tem sérios requerimentos para um projeto ser financiado pelo banco. A gente normalmente reestrutura, ajuda a melhoria, seja de INS ou, enfim, diminui o máximo possível esse risco do projeto, para que nada, né, assim, aconteça de grave, para que a gente não tenha que chamar, né, esse acordo de indenização com o governo federal. Então isso já dá uma segurança, né? O banco está lá, qualquer coisa eles podem, assim, me garantizar, enfim. Isso é uma forma de ajudar. E aí a gente pode sim pagar a P pública da PPPs. Então que é o que a gente vai fazer em alguns estados. Durante a duração dos 10 anos do empréstimo, a gente vai garantir durante 10 anos a contraprestação pública das PPPs. Mas a nossa preocupação e quando a gente sair, o que vai acontecer? Que foi o que aconteceu no programa de CREMA passado. O Banco Mundial criou o programa CREMA, que é um modelo de reabilitação e manutenção de rodovias, que é o mais usado no mundo hoje. E a gente fez esses contratos, é um contrato que se junta a todos os contratos, conserva, roçagem, enfim, de manutenção e reabilitação de rodovias. O orçamento não acompanhou os contratos, não reconheceu esses contratos, uma vez que o banco saiu, esses contratos pararam de receber financiamento, né, fundo do governo, e os estados que tinham, ou o governo federal que tinha esses contratos, não podiam mais contratar a manutenção nem a reabilitação das rodovias, porque já tinha esse outro contrato existente que não tinha o financiamento, e as rodovias brasileiras acabaram detonadas. Então a gente não quer que isso aconteça novamente. E aí nós temos conversas com o FIDIS para nos ajudar a estruturar as PPPs, que o FIDIS também faz estruturação. E agora, com as garantias, a gente também pode, inclusive, ajudar o FIDIS a estruturar e pensar nesses modelos de quais seriam as melhores garantias para o contexto brasileiro, que a gente também já criou muitos fundos de infraestrutura e também estruturas de instrumentos de garantia. Mas, especificamente com o FIDIS, a gente pode sim ter essa estrutura de A/B Loan, em que o FIDIS pega o primeiro risco principal e a gente pega, né, assim, meio que um backup da garantia do FIDIS. A gente pode ser um garantidor e o privado pode escolher complementar essa garantia com o FIDIS. E a gente pode tem 2 projetos muito interessantes que para o FIDIS eu acho que, depois a gente conversa, Gustavo, que eu acho que pode ser aplicável ao Brasil. É um no México com o Fundo de Infraestrutura, o FONADIN. O que a gente está fazendo? O México ele tem todas as estruturas de garantias privadas. Eles têm carta de crédito, eles têm fundos, contas, enfim, para garantia de pagamentos. O problema do México não é instrumento como é no Brasil um pouco. Precisa ainda que o mercado privado também chegue, assim, desenvolva também na parte de Project Finance. Mas não tinha crença nos instrumentos do México. Então o que a gente fez? A gente criou uma plataforma de garantias. Os instrumentos privados existem. E o FONADIN, para garantir a liquidez, ele garante a liquidez desses instrumentos. Então, se algum banco der uma garantia e por algum motivo a liquidez se esgotou, por falta de fundos ou o que seja, o FONADIN garante essa liquidez. Se essa liquidez do FONADIN também se esgota, aí o banco tem $1 bilhão de contra-garantia para garantir o FONADIN. E o interessante desse instrumento não é só, né, a paz que você dá para o investidor internacional de ter um AAA, que no final das contas tudo errado, é um AAA que vai te garantir o pagamento e vai te ter a liquidez. Você pode transformar parte desse $1 bilhão da garantia em um empréstimo em moeda local, porque os empréstimos do banco são em hard currency normalmente, são em dólares. Você pode escolher, mas normalmente dólares. Então isso dá uma flexibilidade também muito grande e um respaldo assim também para o FIDIS, que ainda não é conhecido no mercado internacional, por exemplo, de ir e o investidor internacional ter essa confiança e aprender a trabalhar no mercado brasileiro e como que funcionam as coisas, enfim. Então essa é uma forma. A outra é com a CPP, a Companhia de Parcerias de São Paulo. Nós estamos agora desenvolvendo com eles também um programa de garantias, porque a CPP dá garantias com proporção de 1 para 1. E, logicamente, os recursos são finitos. Ela está chegando num ponto, ela ainda tem liquidez, mas vai chegar num momento que não tem mais. Então, que o banco venha uma garantia que tem uma carta de crédito, tem essa opção de garantias com carta de crédito, o banco negocia a carta de crédito. Normalmente são sempre bancos grandes, com reputação como BTG, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, são bancos dessa magnitude.
eles garantem o pagamento, né, no caso do Estado de São Paulo, para o metrô, as linhas 11, 12 e 13, que é o projeto em concreto. Caso o Estado de São Paulo não pague, ao invés da CPP pagar, ela aciona a carta de crédito, o banco paga e a CPP vai ter 1 ano para pagar, vira um empréstimo para a CPP. Ela vai ter 1 ano para pagar o banco que emitiu a carta de crédito. Se a CPP não pagar, aí aciona o banco e o banco paga. O interessante do banco também, tanto da Amiga, é que como a gente tem essa relação com o cliente, com o governo, os governos são os nossos clientes, antes de pedir, assim, chegar na gente, chamar a nossa garantia, a gente intermedia essa relação entre, seja a concessionária, o financiador e o governo. Nós conversamos com eles para ver como que a gente pode reestruturar o projeto, o que a gente pode fazer para que não tenha um default, né, ou uma inadimplência daquela parcela e que o projeto fique estruturado. Então, essa é uma outra vantagem da garantia do banco, porque não é só uma garantia. Esse relacionamento que a gente tem e também essa entrada, mesmo quando dá garantia, muitas garantias têm assistência técnica para você melhorar o projeto, às vezes para regulamentação, para melhorar ou criar uma regulamentação que está faltando, da capacidade institucional, às vezes falta aquele ente quer fazer um metrô, nunca fez um metrô, então você precisa de criar aquela equipe, formar aquela equipe e o banco também auxilia com isso. Então a gente meio que blinda o projeto de todas as maneiras, mesmo antes de dar a garantia e depois com a garantia a própria relação. E essa questão da sombra do futuro, né, que o Banco Mundial hoje é o que tem um empréstimo mais barato das multilaterais. Então, até por uma necessidade, né, assim, do próprio governo, ele não vai querer estragar a relação com o Banco Mundial, então ele arruma e dá meio que uma preferência para esse projeto que ele siga. Então, acho que eu cobri tudo que eu tinha. Mas tem várias, só para fechar, tem vários tipos de garantias. Tem garantias baseadas em projeto, com ou sem carta de crédito. Tem garantia para expropriação, garantia para risco político, garantia para, por exemplo, financiamento internacional, caso não seja possível fazer a conversão da moeda, que no Brasil não é um caso, mas às vezes para você internacionalizar essa moeda também tem garantia para isso. Tem garantia para guerra civil, tem garantia para uma série de coisas. São 20 instrumentos de garantias. E a gente pode combinar esses instrumentos, inclusive. Eu espero que agora no projeto de Cremas, junto com o Gustavo, a gente quer que o FIDIRS tome assim, a liderança dos projetos. É importante que os governos e o FIDIRS tomem a liderança, muito por esse tema a gente vai sair. Assim, o ideal, o banco, ele não quer ficar perpetuamente. A gente quer estabelecer o que precisa e uma vez que já está, o ideal é que a gente saia e não esteja mais nesse mercado. Assim, é o que a gente está querendo e a gente está contando muito com o FIDIRS e trabalhando muito com eles para isso. Luciana, você foi completa e precisa. A gente podia publicar aqui a transcrição, porque você respondeu todas as questões, trouxe outras considerações importantes para reflexão, né? De fato, tem muita coisa que pode ser feita para viabilizar, né, as PPPs. Você inclusive comentou que tem questões que precedem as garantias, né? A melhoria do sistema de orçamento, a melhoria do precatório, a melhoria da gestão administrativa, né? Mas isso seriam temas para outros congressos, eventos, né? Mas sem dúvida tornariam as garantias menos relevantes. Mas enfim, a gente tem que viver com o mundo, com a situação que a gente tem, trabalhar em diversas frentes e por enquanto o tema da garantia ainda continua muito relevante. Quem sabe no futuro a gente possa resolver também de outras formas, mas o Banco Mundial certamente tem um papel importantíssimo, já vem desempenhando um papel importantíssimo e vai certamente poder continuar, inclusive em parceria, né, com o FIDIRS. Para quem não está entendendo, o Gustavo é toda hora mencionado aqui, porque como eu disse, o FIDIRS trouxe essa grande inovação aí, graças à iniciativa do governo federal, aprovada em lei, que é tornar o FIDIRS, trazer uma gestão privada e de mercado para o FIDIRS, né? Então o Gustavo representa a 20, que é a gestora do FIDIRS e consegue e vai conseguir dar uma dinamicidade e lógica para o FIDIRS muito mais próxima do mercado. Então eu queria aqui passar para a nossa próxima painelista, né, para a Tainá, do Banco BTG, que pode trazer aqui a visão das instituições financeiras privadas, que foram mencionadas aqui com vários papéis, né? Primeiro financiando as PPPs e aí sendo
tão beneficiárias das garantias quanto as próprias concessionárias ou mais, porque o financiador em geral coloca mais recurso no projeto que o próprio acionista, né, dentro das estruturas de Project Finance, mas os bancos privados também podem atuar, não no mesmo projeto, né, não pode usar o mesmo diferentes chapéus no mesmo projeto, mas em projetos dos quais o banco não seja o financiador do projeto, ele pode ajudar na composição da garantia, como foi aqui mencionado. Eu queria que a Tainá mencionasse aqui como é que a visão, né, de uma instituição financeira privada, como é que o BTG pode contribuir para esse desafio das PPPs e das garantias. Bom, obrigada a todos aqui pelo convite. Vocês me escutam bem? E agora? Obrigada a todos, boa tarde. Bom, eu acho que eu trabalho na área de Project Finance do BTG Pactual, então a gente assessora, né, os clientes e os projetos na busca de um financiamento tanto de curto, né, quanto de longo prazo, e esse tema das garantias ele é extremamente importante. Eu acho que, como já foi mencionado aqui, você tem ali principalmente um risco de construção, né, que acaba o credor acaba ficando muito mais no risco do projeto, porque não tem um horizonte de recebimento, né, de receitas no curto prazo, mas ele não deixa de analisar como é que seria se de repente, né, num caso de estresse, ele acabasse tendo que ficar dentro daquele projeto, né? Então, apesar de você olhar um bridge, por exemplo, falar, não, mas você não vai estar ali no horizonte do longo prazo, ele vai querer entender de onde vem essa garantia, ela está casada até o final da operação, é só ali para o risco dos primeiros anos, quantos layers de garantias tem? Você tem ali, né, o fundo estadual, mas como é que é esse histórico do fundo estadual? E se de repente tiver um problema orçamentário, como é que fica dali para frente? Não, de repente você tem uma segunda camada de garantia, né, o que a Luciana falou, de repente você tem uma fiança, ou de repente você tem outro fundo que você possa acessar que garanta ali no longo prazo do horizonte inteiro do projeto. E essas coisas, apesar de você falar assim, não, vai ser discutido lá na frente, é muito importante para o credor que isso já esteja estabelecido desde o começo. Porque se o credor tiver um risco de rolagem de uma fiança, por exemplo, né, porque é difícil você ver uma fiança bancária de 20, 30 anos, o credor não vai querer ficar nesse risco. Como é que ele se protege disso? Então, realmente, essa questão das garantias, delas estarem bem amarradas desde o começo do projeto, elas são extremamente importantes. E você dá visibilidade de que esses recursos estarão lá e que eles serão facilmente acessados. Quando a gente olha o fundo estadual, por exemplo, que hoje tem uma PPP, você fala, poxa, isso versus a minha contraprestação está garantido. Mas você vai enchendo o potinho, outros projetos vão entrando, você vai tendo uma competição por esses recursos, vai ser de uma maneira isonômica que todo mundo vai acessar, vai ser por ordem. O primeiro projeto estava garantido, agora e o 10º que entrou na fila, né? Como é que vai ser essa segregação dos recursos entre os projetos? Ali no banco a gente tem apoiado, né, de diversas formas, a gente dá esses bridge loans, depois de estudar muito bem os projetos, a gente tem uma questão de dar fiança bancária para os credores de longo prazo também, mas essas garantias elas precisam ser muito bem estruturadas para dar uma segurança para a gente estar casado ali com o investidor até o final, né? Porque a gente tem visto hoje financiamentos chegando a 20, 25 anos, né? Não é tão mais curto prazo assim. Então a gente acaba tendo essa parceria, né, com os sponsors quase até o final do projeto. Então é muito importante que isso esteja bem estruturado e bem amarrado. Tainá, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Muito obrigado por trazer a visão aqui de uma instituição financeira privada. O BTG, né, tá entre as instituições aí, certamente mais atuantes, né, nesse mercado de Project Finance e de operações aí mais sofisticadas. E bom saber que ele tá olhando com especial interesse aí o tema das garantias, né? E agora eu queria passar para o Maurício Portugal, que já teve do lado público, né, do governo, já teve instituição financeira privada, em multilateral, mas hoje atua como advogado na iniciativa privada.
tendo o benefício aqui de ter ouvido as respostas aqui, os comentários, né, de todos os painelistas, essas visões complementares aí dos diferentes segmentos. Maurício, queria ouvir de você como é que você enxerga essas novas e as velhas opções de garantia. Queria saber se você enxerga com otimismo aí a viabilização de um universo ainda maior de parcerias privadas no curto, médio e longo prazo, ou se você enxerga muitas turbulências e mais desafios aí pela frente. Vigílio, muito obrigado pela moderação do painel, tá excelente, fazendo isso com excelência. Queria cumprimentar os meus colegas de painel e dizer que, talvez porque eu esteja ficando velho, eu acho que a minha função às vezes é meio que apontar assim, um caminho olhando as coisas que eu já vi, né? Sinceramente, eu não acredito nessa história de fundo garantidor em que você bota lá um monte de dinheiro que você deixa parado para garantir o projeto. Se qualquer um fizer uma análise de custo-benefício disso, um value for money disso, você não vai fazer a PPP, né? Você vai pegar aquele dinheiro e fazer obra, uma obra pública comum, e depois contratar o operador, né? Então, assim, desde a lei de PPP que a gente vem com essa história de fazer fundo para acumular um monte de ativos lá dentro e para dar garantias, e isso não funciona, não faz sentido. Quando funciona é ineficiente, não faz sentido. Então isso eu abandonaria, tá? Eu sei que a discussão aqui falou muito de coisas desse tipo, eu abandonaria. Isso não é nada pessoal, mas agora eu vou falar uma coisa que talvez toque o que você falou. Desde que a lei de PPP foi aprovada, que eu já tive, eu não vou contar quantas para não criar constrangimentos, reuniões com Banco Mundial, BID, eu fui funcionário do IFC há alguns anos. Tem alguma garantia em PPP dada pelo Banco Mundial no Brasil hoje? Qual? Qual? A CPP, você está pegando São Paulo, cheia de dinheiro, todas as outorgas entrando ali. A lei de PPP fala em garantias de órgãos multilaterais desde 2004. O problema é como se articula o Banco Mundial, os órgãos multilaterais, com o Brasil, né? Então, assim, a gente esperar que o Banco Mundial vai resolver esse problema pra gente, eu acho que a gente está ferrado, né? Porque teve 20 anos para resolver e não resolveu. Vamos ser sinceros, né? Vamos botar a bola no chão e começar o jogo do jeito que faz sentido. Então, assim, qual é o caminho, né? Dito isso, né, tendo feito essa confusão que eu fiz aqui, qual é o caminho? O caminho, o que o Tesouro fez recentemente, em 2023, está no caminho certo. O caminho, você tem o Brasil hoje, a dívida mobiliária do Brasil hoje, está 2 nós, pelas piores avaliações, está 2 nós abaixo do investment grade. A dívida mobiliária. A dívida contratual do precatório está lá embaixo. É evidente que o que a gente tem que fazer é vincular o pagamento de PPP à dívida mobiliária da União. É evidente que na hora que você der a mesma prioridade de pagamento, né, às PPPs, né, que você tem na dívida mobiliária da União, ninguém vai pedir mais garantia. E desaparecem esses fundos, e desaparecem essas tentativas de anos e anos que nunca ficam de pé. Então, eu acho que esse é o caminho. O que o Tesouro está fazendo, né, de colocar um banco privado para dar garantia lá na ponta, né, e você usar o rating de crédito da União para contragarantir esse banco, né, excelente ideia. Está exatamente no caminho certo. Só que tem um problema, né? E é um problema porque
esse sistema que o Tesouro montou até hoje não funcionou, né? O Hospital de Porto Alegre talvez seja aí o primeiro, mas não tem um problema estrutural, né? Bancos privados não dão fiança bancária. Fiança bancária afeta-se direto Basileia. Bancos privados não dão fiança bancária por mais de 3 anos. 3 anos já é uma coisa excepcional. Gustavo sabe, o setor financeiro sabe disso. O máximo que o banco privado dá é 3 anos, mas para ente público todo mundo vai querer dar 1 ano só. E se der default, se o Estado, o município der default no pagamento público, é evidente que o banco não vai querer renovar no ano seguinte. Então, a gente tem que encontrar um jeito aqui de uma garantia que cubra todo o prazo do contrato, né? Do jeito que está lá no Tesouro não vai funcionar, porque os bancos privados, vocês viram algum banco privado saindo, correndo para dar garantia em PPP e concessão, apesar do Tesouro Nacional dizer que está dando contra-garantia? Não. E não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Bom, dito tudo isso, aí entrar no tema propriamente do FIDIS. O que é que eu acho? Eu sou muito mais entusiasta do FIDIS como um estruturador de projetos, né? Particularmente porque quando você olha a lei, quando você olha os regulamentos, você tem mecanismos para fazer contratações bem mais rápidas, bem mais eficientes do que faz BNDES, FEP-Caixa, etc, etc. Então acho que como estruturador eu estou apostando ali no sucesso do Gustavo, né, que vai colocar de pé aí uma série de projetos, contratando consultores da maneira adequada, seguindo uma estrutura de shortlist, que é o que usa os bancos multilaterais e que eu acho que de fato é o tipo de contratação mais adequada para esse tipo de trabalho, né? E eu acho que o FIDIS será um instrumento importantíssimo nessa direção. Em relação ao FIDIS como garantidor, eu tenho menos entusiasmo, né? Mas eu estava falando com o Gustavo que o que eu acho que o FIDIS poderia fazer é dar uma garantia de liquidez por 6 meses, tá? Até que você acione ou resolva os problemas que você tem de acionamento das demais garantias, né? Então, eu acho que isso faria sentido, né? Uma garantia por 6 meses, porque é 1 bilhão, se você for tentar garantir contraprestação de ponta a ponta, não vai dar para 2 projetos, 3 projetos, né? Então, eu realmente acho que o Tesouro está no caminho certo, precisa corrigir os problemas para conseguir usar, tá? Veja, está no caminho certo, mas o caminho certo pode ser retroceder e criar um jeito da prioridade de pagamento das PPP ser a mesma da dívida imobiliária da União. Isso é uma lei complementar. Você consegue isso com a aprovação de lei complementar, né? Sei que o Congresso não anda muito fácil ultimamente, mas é uma boa causa, né? E o obstáculo a isso, né, não é que não tenha gente no Tesouro que não saiba disso, tá? Tem gente no Tesouro que sabe muito bem disso. O obstáculo a isso é que hoje, você pegar os dados de 2024, somente 8% do nosso orçamento é discricionário. Você pegar o orçamento primário, né, sem a dívida, a gente está falando de 3,4 bilhões de orçamento primário no Brasil. A gente tem em torno de 8% disso é discricionário, 288 bilhões, alguma coisa por aí. É evidente que se você está sentado no Tesouro, você não quer tornar o pagamento de PPPs algo com a mesma estatura, né, com a mesma exigibilidade da dívida imobiliária, porque isso vai lhe engessar, né? Isso vai lhe engessar ainda mais, né? Então, o caminho, eu acho que é esse. FIDIS, eu acho que faz todo sentido dar garantias de curto prazo, né? Porque pode ser, inclusive, um mecanismo mais rápido, né, de acionamento rápido, né, por conta de sua gestão privada, etc. Enquanto esses outros fundos, às vezes, a coisa é mais complicada. E vamos desistir desse negócio de fundo garantidor com dinheiro parado, uma pilha de dinheiro parado e mais um mecanismo de reposição que nunca funcionou, né? Veja o caso VLT do Rio, que nunca funciona, né? Isso, agora, bom,
Dito tudo isso, acho que tenho que falar mais uma coisa. Eu sou fã das estruturas, não de garantia, mas de melhoria do pagamento público, da estrutura de pagamento. A ideia, por exemplo, né, de você ter mecanismos que você possa migrar os recursos para além de um exercício, né, que hoje é inviável no Brasil, né, é uma excelente ideia. Né? É uma excelente ideia. Mas, novamente, você vai precisar mexer na Constituição, não é uma coisa tão fácil. Né? Eu acho que é uma boa ideia. E você tem outros países na América Latina que fazem, Peru, Colômbia, a gente tem outros exemplos e a gente pode ver como isso está funcionando lá. Né? A outra coisa que o pessoal fala de fundo, FPE, FPM, como se fundo aqui, fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, fosse igual àquele fundo lá onde você acumula ativo. Não tem nada a ver. Né? Quando você fala de FPE, FPM, você está falando apenas de uma rubrica, né, de transferências correntes da União para os estados e para os municípios. Né? Se você pega isso e consegue dar em garantia, vincular em garantia, é excelente. O rate de crédito, uma vez eu avaliei o rate de crédito do FPE, era um negócio maravilhoso. Era praticamente o rate do Brasil. Né? Então eu acho que... Mas o Virgílio tem razão, né, que o STF em 2018 deu uma decisão que basicamente diz que é ilegal. Agora veja o nosso país, como é interessante. Né? 2018 foi dito que era ilegal. As PPP do estado da Bahia, a maior parte ali estruturadas por Rogério Princhac, a PPP do estado da Bahia até hoje pagam suas contraprestações do Hospital do Subúrbio, do Hospital da rede de diagnóstico, do metrô, com o FPE. Mas o Supremo disse que é ilícito. Continua pagando. E eu espero que continue pagando e que a gente consiga, em algum momento, né, reverter essa decisão no Supremo. Não é fácil, mas eu espero que em algum momento a gente tenha a oportunidade disso. Era isso que eu tinha a falar. Ainda bem que eu consegui ainda fazer dentro do tempo. E desculpa aí as opiniões fortes e a sinceridade às vezes meio cortante, né? Mas eu acho que é meu papel, às vezes, fazer isso, né, no nosso contexto setores de infraestrutura. Maurício, obrigado. Não, realmente o propósito aqui do painel é discutir com liberdade esses temas. Obrigado pelas suas críticas construtivas. Né? Muitas delas eu concordo plenamente. Acho que tem muita coisa, a Luciana já dizia, né, que a gente pode fazer para tornar o tema das garantias menos relevante. Né? No futuro, o objetivo do Brasil seria alcançar talvez a situação de outros países onde a garantia simplesmente não é uma questão, é irrelevante, porque o compromisso do poder público de pagamento por si só já dá segurança, atratividade para o investidor, né? Mas a gente infelizmente ainda está muito longe disso. Né? Algumas ideias aí, se a gente resolvesse o tema dos precatórios, realmente para ter a certeza de que ele é pago sempre no exercício seguinte, se a gente conseguisse equiparar realmente essa dívida contratual com a dívida mobiliária, né, para dar o mesmo incentivo de pagamento que a dívida mobiliária hoje recebe, né, e as consequências do seu não pagamento, que diferentemente o inadimplemento das dívidas contratuais não sofre. Enfim, se a gente conseguisse melhorar o sistema orçamentário, tem muita coisa que a gente pode melhorar. Enquanto a gente não consegue resolver isso, temos que trabalhar com as garantias, com os instrumentos que a gente tem. Eu acho que o FIDIRS, concordo, ele pode contribuir justamente nisso, né, oferecendo uma garantia de 6, 12 meses, porque ele não vai conseguir garantir o risco todo do projeto, né, 100% das obrigações pecuniárias, mas se ele garantir 6 ou 12 meses, em complemento a outras garantias, e por conta disso ele já tiver um papel importante na estruturação, no acompanhamento, no monitoramento, no incentivo dos estados e municípios atuarem com disciplina, né, com comportamento nos projetos, já vai ser uma contribuição espetacular. Né? Com isso, eu vejo aqui que o nosso tempo está esgotado. Eu gostaria ainda de ouvir, continuar horas aqui,
e ouvir cada um dos nossos painelistas aí, que certamente teriam muitos outros comentários. Acho que a gente pode continuar aqui offline, mas eu, como moderador aqui, sou obrigado a encerrar aqui, já está piscando o nosso tempo, e agradeço uma última vez ao Bruno, Alexandre, Luciana, Tainá, Maurício. Acho que as contribuições aqui, a discussão foi muito rica e todos estamos alinhados aí no objetivo de viabilizar aí esse desafio, esse universo enorme de projetos que o Brasil precisa, né? Em todos os níveis federativos. Muito obrigado.